Olá, seja bem-vindo ao Religare, aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação. Hoje nós vamos conversar sobre gestão e espiritualidade com o irmão Afonso Murad. Ele é teólogo e pedagogo, autor do livro com o tema desse nosso programa de hoje, publicado pela Edições Paulinas. Tudo bem, Murad? Tudo bom, Flávio. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. No Religare. Murad, como é que surgiu o livro Gestão e Espiritualidade? O Flávio, ele surgiu da minha experiência pessoal. Eu, durante 4 anos, fui gestor dos maristas nessa região de Minas e Espírito Santo, Rio, Goiás e Tocantins, e tive que aprender muitas coisas, seja na gestão de escolas, de unidades sociais. Depois que eu terminei esse meu trabalho, eu falei, agora eu vou estudar. Então, eu fiz uma especialização em gestão na Fundação Dom Cabral. E esse livro, exatamente, ele é destinado, Gestão e Espiritualidade, a gestores de organizações, seja organizações comerciais, religiosas, sociais, educacionais, de um tema que eu acho instigante e extremamente inovador. Sim. Qual que é a dificuldade em harmonizar as exigências da vida espiritual, Murad, e as necessidades do mercado? Eu diria que não só as necessidades do mercado, mas a necessidade da gestão. A gestão é uma competência para coordenar pessoas e liderar processos, ou vice-versa, liderar pessoas e coordenar processos, para alcançar resultados. Então, quando você entra no âmbito da gestão, tem toda essa perspectiva da pressão, da necessidade de resultados, de processos que tem começo, meio e fim. A linguagem é a da eficácia. Quando a gente entra no âmbito da espiritualidade, independente de qualquer crença religiosa, a espiritualidade toca esse âmbito da existência humana, que é o gratuito, o sentido último da existência, o belo, a relação com o transcendente. Então, você está vendo que parece que são efetivamente duas dimensões humanas muito importantes, mas muito diferentes. Então, exatamente o esforço do meu livro Gestão e Espiritualidade é criar essa ponte de diálogo entre essas duas áreas do conhecimento, entre essas duas perspectivas da ação humana. Sim. Os gestores, eles estão conscientes das necessidades espirituais dos membros da organização? Normalmente não. Se a gente pensa na gestão de organizações comerciais, hoje a busca de resultado, a concorrência, a pressão do mercado é tão grande que as pessoas renunciam, seja à qualidade da sua vida, muitas vezes a valores essenciais, como também a necessidade de estar atento aos outros, aos seus colaboradores. De outra parte, há uma tendência internacional crescente em grandes organizações de valorizar esse aspecto das raízes do ser humano, do que se chama dos valores e, claro, dar uma configuração mais transcendente, ela sem vincular necessariamente a uma determinada religião. Sim. Qual que é o diferencial? Assim, quando a organização ela é capaz de perceber essa necessidade espiritual do ser humano, em que ela se diferencia? Eu trabalho isso no livro Gestão e Espiritualidade, no capítulo 6, o que eu chamo de indicadores de organizações espiritualizadas. Quando uma organização, seja ela comercial, social, educacional, está sensível a essa dimensão, ela aparece, por exemplo, primeiro pela qualidade das relações. É outra coisa quando você que está me ouvindo trabalha num lugar onde se sente bem, onde se sente acolhido e respeitado. Isso é uma diferença enorme. Depois, quando uma organização tem uma política de gestão de pessoas, onde quem trabalha, que é o colaborador, sabe o que se exige dele, sabe das responsabilidades e dos direitos que tem também. Então, uma organização que tem uma gestão de pessoas de qualidade faz uma diferença enorme. Depois, tudo que se diz respeito à honestidade com os seus fornecedores, com o seu público-alvo, toda uma política de gestão ambiental, que hoje é o grande grito do planeta, responsabilidade social. Então, só alguns desses critérios, os outros você pode verificar no livro. Sim, e assim, sem dúvida há uma grande importância quando a empresa, então,
se motiva por valores e ideais. Essa é a proposta do livro? Exatamente. É ajudar as pessoas que já têm isso no coração, esse desejo, como é que eu vou conciliar o meu trabalho, seja onde eu estiver, com algumas coisas que são vitais, com que eu acredito, com que eu me identifico. O livro ajuda a criar essa ponte e eu acredito que esse tema de gestão e espiritualidade está suscitando no Brasil e no mundo hoje reflexões e práticas novas. Você tem, mais de uma vez, você já falou aqui da questão da espiritualidade, não necessariamente está vinculado a uma questão de uma igreja ou de uma religião especificamente. O que é esse conceito de espiritualidade no seu livro? Olha, eu trabalho o tema da espiritualidade como essa relação com o sagrado que dá às pessoas consolo nos momentos de dor, de dificuldade, esperança para viver o futuro e sentido para o presente. E o tema desse programa tão interessante, que é Religar, exatamente a espiritualidade religa o ser humano às suas raízes mais profundas. Não. Claro que ela passa necessariamente por alguma tradição religiosa ou por uma nova configuração religiosa, mas ela é mais do que isso. Ela pode ser totalmente laica. Também pode ser laica. Em alguns casos até ateia. Por que não? Sim. Qual que é a Sabe por quê? Eu tenho percebido que nas minhas conversas e lançamento do meu livro pelo Brasil inteiro, há pessoas que vão escutar, que são religiosas, são de organizações religiosas e gostam muito. E há outras que não são. Outro dia, lançando o livro em Vitória, havia lá uma pessoa de uma grande organização de Vitória, e ele estava me dizendo, olha, irmão, eu trabalhei esse tema da gestão e valores na França e fiquei impressionado com o público que apareceu lá. E ele dizendo, olha, li o seu livro, gostei de tal capítulo. Eu fiquei muito feliz, né, de uma pessoa que não é de horizonte religioso, mas está sintonizado com uma questão maior do mundo hoje, dos valores, e que eu falei, vamos continuar trocando e-mail, conversando, né? Eu acho que nós temos que criar uma grande rede em torno desse tema no Brasil. Sim, é como acontece até com o próprio Religar. Tem gente que diz assim, olha, eu particularmente não participo da vida religiosa, mas me interesso por essa temática. Não? Murad, há uma diferença entre gestores laicos e gestores religiosos? Na sua pesquisa você observou essa diferença? Não tem dúvida. Os gestores de organizações religiosas, sejam católicas, evangélicas, espíritas, etc., tem uma coisa que marca, né? Que naturalmente eles têm uma motivação religiosa explícita, têm um desejo de onde estão nas organizações, sejam elas especialmente religiosas ou não, anunciar Jesus ou aquilo que significa a sua experiência religiosa mais profunda. Agora, normalmente os gestores religiosos têm uma dificuldade de trabalhar com a perspectiva mais profissional da gestão. Isso é uma tendência geral. Claro, graças a Deus, nós temos algumas exceções. Mas há uma dificuldade das organizações religiosas em lidar com o profissionalismo na gestão. Tendem a achar que é porque tem boa vontade, porque estão bem intencionados, porque são do bem, as coisas vão acontecer. E não acontece. Fator semelhante acontece em organizações sociais. Eu trabalhei já esse tema da gestão e espiritualidade com gestores de creches, de iniciativas socioeducativas com crianças e adolescentes. E é muito interessante, porque há elementos parecidos. As pessoas são dedicadíssimas, trabalham, não tem limite de horário para trabalhar, entendeu? Tem uma capacidade de utilizar poucos recursos e ter muitos resultados positivos, mas há algumas carências de gestão graves. Eu espero que com esse livro, Gestão e Espiritualidade, poder ajudá-las a incorporar alguns elementos na gestão profissional. Sim. É mais fácil o laico, não é, a partir dessa discussão, não é, se abrir para esses valores da espiritualidade, como você já mencionou, que o religioso para as estratégias de gestão? Rapaz, essa pergunta só vai ser respondida daqui a alguns anos. Nós vamos ter que ir avançando e percebendo quem vai ir mais rápido. Nesse momento, eu não saberia responder. Sim. No caso, você disse que os gestores religiosos têm uma grande dificuldade no âmbito da profissionalização. Isso se deve a quê? Isso, por exemplo, entre, vamos dizer, empresas
evangélicas e empresas católicas. Você consegue mensurar quem tem maior dificuldade? Eu suspeito que o meio evangélico tenha mais tato com a questão da gestão, não? Parece que sim, até porque grande parte das igrejas evangélicas vieram dos Estados Unidos, onde essa mentalidade, e trouxeram também essa mentalidade da eficácia, do resultado, do impacto. Agora, eu creio que o fato que é interessante observar é que quando a gente fala em gestão, você tem uma série de desmembramentos, né? Nós conversávamos no intervalo. O que é você pensar na gestão da imagem, da questão da visibilidade, até do elementar. Você vai numa igreja católica normalmente, por exemplo, a qualidade do som é péssimo. Fala, gente, elemento básico de comunicação é o som de uma igreja, tem que estar decente, né? Nesse sentido, por exemplo, as igrejas evangélicas primam por som de qualidade. E as estratégias de comunicação? Meu Senhor Jesus, aí nem fala, né? Nós estamos ainda muito atrasados. Então, eu creio que esse tema da gestão, ele é muito importante para quem tem valores na vida e quer que esses valores realmente se traduzam em eficácia. E o tema da espiritualidade é importante para quem é gestor de qualidade e se pergunta, mas para quê? Que sentido isso na minha vida? Vamos conversar então daqui a pouco, no segundo bloco, sobre gestão e espiritualidade, a partir desse ponto que o irmão Murad deixou aqui no final desse primeiro bloco. Religar e volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Religare, que hoje recebe Afonso Murad, teólogo e pedagogo, irmão marista, que acaba de publicar pelas edições paulinas Gestão e Espiritualidade. O livro pode ser encontrado nas melhores livrarias ou nas livrarias também edições paulinas, que atende pelo site, além de suas lojas em várias cidades do país, no site www.paulinas.org.br. Murad, como é que você vê, né, possível conciliar, como você tentou colocar isso no primeiro bloco, uma ética humanista e um mercado capitalista? Olha, não é fácil, não. Não sei se seria conciliar o termo. Não é fácil. Uma ética humanista coloca o ser humano em primeiro lugar. Uma ética humanista na América Latina traz à luz aqueles que estão no porão da humanidade, os pobres, os afrodescendentes, populações indígenas, os que têm alguma deficiência física ou mental. E o mercado, a princípio, não quer saber disso. De outro lado, há um movimento no mundo inteiro em que a sociedade vai avançando e vai exigindo mais coisas. E o próprio mercado vai assimilando isso. Então, por exemplo, hoje a questão da inclusividade se tornou uma lei. É necessário que as organizações, que as empresas tenham no seu quadro funcional algumas pessoas que são deficientes. Uma gestão de pessoas de qualidade precisa estar atenta aos seus funcionários. Então, seja porque as pessoas vão evoluindo espiritualmente, vão percebendo que essas coisas são necessárias, seja porque alguns também, por outro lado, se deram na conta que esse diferencial pode agregar valor à sua marca, à sua empresa, algumas dessas coisas que eram execradas no passado, que eram tidas como absurdas, sonhadoras, já estão sendo incorporadas. Responsabilidade ambiental, a questão toda do compromisso ambiental. Você falava disso há 10 anos atrás no Brasil, as pessoas riam de você. Hoje, grandes empresas, inclusive da área financeira, estão saindo na frente nesse aspecto ambiental. Recentemente, um banco lançou uma grande campanha, o Banco Brasileiro, com a questão de responsabilidade ligada ao planeta, outro já lançou a questão de coleta de pilhas e de óleo caseiro. Gente, isso é extraordinário.
mesmo que as intenções não sejam melhores, isso tem um impacto positivo para a sociedade. Agora, o que me assusta é que algumas dessas questões tão bonitas, elas não caíram ainda a ficha nas organizações religiosas. Por exemplo, são raras organizações religiosas, igrejas e tal, que têm uma política ambiental séria. Tem sido uma coisa que eu tenho batalhado muito, porque eu tenho me ligado à questão ambiental. Você tem uma ONG, não é isso? Nós criamos uma ONG de educação ambiental. Eu fico impressionado com isso, entendeu? Poxa, se nós temos os valores do Evangelho, todo o cuidado com o mundo, dizemos que Deus é o Criador, que o ser humano é criado para tomar conta do jardim, e nos falta política ambiental, por quê? Falta essa ligação entre o mundo dos valores com aquele da gestão. Como traduzir as boas intenções, uma visão de mundo e uma gestão de qualidade. Então, por isso que eu acho que esse tema do livro, Gestão e Espiritualidade, ele vai se desdobrar em tantos outros. E o meu desejo é que outras pessoas escrevam, que outras pessoas abram esse debate, entendeu? Para a gente conseguir avançar simultaneamente na eficácia e no mundo dos valores. Eu acho que essa é uma chave fundamental hoje para o futuro e para o presente da humanidade. Sim. No próximo ano, inclusive, com esse tema da campanha da fraternidade sobre a vida, né, o valor da vida, me lembro que o Congresso da Soter, né, vai, nessa direção, discutir o tema da sustentabilidade da vida. Né? E recordo também que o programa de pós-graduação em Ciências da Religião escolheu este tema, religião e desafios planetários, como tema de pesquisa comum. Você disse que até hoje não, mas será que para o futuro as organizações religiosas vão se sensibilizar por essa temática? Olha, eu espero, confio, estou me empenhando para isso. Tem uma bandeira que eu tenho levado onde eu estou trabalhando com o tema de gestão e espiritualidade no Brasil inteiro, é relembrar. Gente, se vocês são movidos por uma espiritualidade bonita, intensa, verdadeira, ela tem que se traduzir em gestos não somente pessoais, mas institucionais que têm um impacto na sociedade. Do ponto de vista da responsabilidade social, sem dúvida, as organizações religiosas avançaram muito, tem muitas organizações com trabalho social belíssimo. Agora, precisamos dar o passo seguinte, que é a questão ambiental. Sim. Acho que valeria a pena, Murad, retomar, né, talvez essa primeira pergunta do primeiro bloco, né? Qual esse desafio de conciliar ideal e real? Você diz que primeiro você experimentou, não é, ser um gestor, não é, gestor de uma congregação, não é, com várias frentes, várias iniciativas, e depois foi, então, estudar essa experiência. A idealidade e a realidade, como é que você avalia a sua experiência como gestor nesse caso? Isso é muito interessante. Sabe por quê? As pessoas que são religiosas se movem muito nesse horizonte do ideal, da utopia, do sonho. Isso é maravilhoso, porque a gente precisa de sonhos, precisa de utopia, precisa de algo que nos leve para frente. Agora, isso exatamente tem a finalidade de nos impulsionar, não de nos fazer ficar parados. Se o sonho, o ideal, se traduz numa exigência moral que amarra as pessoas, entendeu? Que em nome do ideal você não dá passos, aí pronto, acontece o contrário. Então, por isso que eu acho que também faz parte da gente essa tensão entre o ideal e o real. Às vezes você tem grandes valores, mas você dá conta de ver na instituição 10% dele. Mas dá esse passo aos 10%. É importante. Né? Ele vai preparar outros. Então, eu sou uma pessoa esperançosa. Eu acredito que se a gente somar individualmente, coletivamente e institucionalmente, tudo que se faz de bom, de bonito, de belo, nós vamos ter um resultado lindo. Você disse, né, da grande dificuldade das instituições, das organizações religiosas no campo da gestão. Você poderia identificar assim, mais precisamente quais são essas dificuldades? No livro eu tenho todo o capítulo 2 chamado Empecilhos à Gestão, que não serve só para as organizações religiosas, também para as organizações familiares. Eu aponto, além do amadorismo, que é a grande questão, a grande dificuldade, uma dificuldade de entender aquilo que deve ser centralizado daquilo que deve ser descentralizado. E como não se tem uma clareza quanto à questão dos resultados, porque uma gestão de qualidade precisa ter resultados, e resultados com indicadores múltiplos,
As organizações se baseiam muito no aspecto da boa vontade. Ah, porque fulano é tão bonzinho. E como se baseia muito nisso, o que acontece? Os espertinhos simulam que são bonzinhos. Né? Eu cito um fato triste acontecido numa escola religiosa. Uma menina que foi da Pastoral de Juventude, muito inteligente. Ela foi escolhida para ser coordenadora pedagógica da educação infantil. Ela chegou na escola e a coordenadora, já de certa experiência, falou para ela assim: menina, você quer se dar bem aqui? Vou te dar 3 conselhos. Primeiro, sempre compra um bom presente para o padre no dia do aniversário dele. Segundo, vai sempre nas missas no dia de festa. Terceiro, só faz aquilo que te pedirem. Isso é premiar a ineficácia, né? Felizmente, ela se rebelou contra isso, criou o espaço dela e hoje é um profissional excelente na escola. Mas você vê, essa mentalidade é perversa. Então, às vezes, em nome de valores maravilhosos, se escondem coisas terríveis, que prejudicam quem? O seu público-alvo, a quem é destinada a organização. Sim. A questão do poder na organização religiosa, você dá, inclusive, um modelo de poder aqui no capítulo do livro. Que é fantástico. Um capítulo do livro que eu trabalho esse tema do poder, porque quem mexe com gestão toca no poder. E o poder é algo assim maravilhoso, porque o ser humano, com o poder, pode multiplicar a sua ação. De outro lado, o poder tem o seu lado tenebroso. Ele é uma grande lupa que mostra aquilo que o ser humano tem no coração mal resolvido. Então, pessoas inseguras, invejosas, quando são revestidas de grande poder, mostram um lado tenebroso terrível. Então, eu mostro um pouco no livro quais que são essas grandes tentações do poder, uma leitura espiritual da questão do poder e como é que uma pessoa, se dando conta disso, pode lidar bem, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Eu me lembro de uma prática, uma vez eu trabalhava numa comunidade da periferia de Belo Horizonte e tinha uma senhora muito piedosa e a comunidade delegou a ela a chave do centro comunitário, onde havia lá um lugarzinho de reunião, etc. Aquela mulher, só com aquela chavezinha que ela recebeu, ela mudou radicalmente. Ela criou problema com os jovens, com a liderança da comunidade, não deixava o pessoal entrar a não ser no horário que ela determinou. Eu fiquei pensando, gente, o que é isso? Se isso acontece numa instância pequena, imagina o que vai acontecer numa organização onde rola muita fama, muito dinheiro, né, muito jogo de celebridade. Nós multiplica isso por 10, você vai ver o que vai dar. Murari, nós vamos precisar interromper a nossa conversa. Agradeço não só pela sua presença no Religare, mas pelo livro, não é? Gestão e Espiritualidade, lançado pela Edições Paulinas. Nós vamos ter de encerrar. A partir da próxima semana, começam as inscrições para o curso de especialização em Ciências da Religião da PUC Minas, através do IEC. Você pode obter informações através do site do programa, que é www.pucminas.br/ppgcr, ou pelo telefone do programa, que é 31, código de Belo Horizonte, 3319-4633. Na próxima semana, o Religare vai conversar sobre filosofia na universidade, com o professor Sérgio Murilo Rodrigues. Até lá, então, o Religare vai terminando. Um abraço muito cordial e até a próxima.